Olá, pessoal, boa noite. Como a gente havia combinado, né, ficou de eu fazer um vídeo explicando melhor o que se pede no trabalho, né, de trabalho da unidade 3. Então, eu vou pôr aqui o AutoCAD, deixa eu compartilhar a tela inicialmente. Então, a gente está aqui, né, a nossa estrutura é uma ponte, né, que ela tem uma articulação aqui, e os pilares de apoio, onde aqui o esquema estrutural, né, fica dessa forma. E aí uma das coisas pedidas no trabalho foi a envoltória ou faixa de trabalho, na verdade, do momento fletor. E qual que é o procedimento? A gente discretiza a estrutura, no caso aqui a discretização se deu de 2 em 2 metros, né? Então tá aqui as dimensões. O vão, aqui temos um balanço de 4 metros, um vão aqui de 8 metros, outro balanço de 4 metros e outro vão de 8 metros, sendo que essa viga aqui se apoia nessa, né? Conforme a gente pode ver aqui nesse desenho melhor. E essa estrutura está submetida a esse carregamento, uma carga permanente de 10 kN por metro, na estrutura de vocês é 30, se não me engano, e cada grupo tem as suas dimensões aqui, o seu respectivo trem tipo. Então, para esse trabalho aqui, vamos lá, vamos fazer o procedimento. Então, para cada seção transversal, aqui destacado, né, de 2 em 2 metros, a gente vai desenvolver a linha de influência do momento fletor para essa seção transversal. O que é a linha de influência de momento fletor? Uma carga unitária aqui percorre a estrutura, né, e ao percorrer a estrutura vai aparecer um determinado momento fletor nas nossas seções de interesse. Então, aqui nessa seção aqui, como a extremidade de um balanço, seja aonde for que tiver a carga, né, o momento fletor é igual a zero. Então, por isso, para a seção L da seção 0, ó, que está bem na extremidade do balanço, L da seção 0, o momento fletor é zero ao longo de todo o comprimento. Aí, aqui na seção 2, na seção 2 é uma seção que pertence ao meio do balanço. E a gente tem aqui o momento fletor, a linha de influência do momento fletor de uma seção de interesse, no caso lá é a nossa seção 1, né, que está lá no meio do balanço. E é simplesmente quando a força unitária percorre a estrutura, a gente tem essa linha de influência, ó, a altura aqui, ó, A. Então, no nosso AutoCAD, a gente vai ver que essa linha de influência aqui, ó, vai ser esse valor. Deixa eu pôr aqui ela aqui embaixo. Então, veja só, 4 metros é o nosso balanço total, mas presta atenção, quando a força unitária está aqui, né, 1 vezes esse braço aqui é 2 metros, dá um momento fletor de 2. Então, conforme a estrutura vai, a força unitária vai se deslocando pela estrutura, a intensidade do momento fletor aqui na seção 1 vai caindo, né, até que zera, e a força unitária percorre o restante da estrutura sem causar momento fletor aqui nessa seção. Aí nós vamos para a nossa próxima seção, a seção 2. É a mesma história. A força unitária está percorrendo a estrutura. Então, quando a força unitária está nesse ponto, o momento fletor aqui na seção 2 vale 4. Quando a força unitária está aqui, por exemplo, o momento fletor vai valer 2. Quando chegar aqui em cima, o momento fletor vale 0. E quando ele percorre o restante da estrutura, o momento fletor vale 0. Depois nós vamos para uma seção 3. Na seção 3, é uma seção, né, que está, por exemplo, no meio do balanço, no meio do vão aqui, perdão. Então, temos aqui um vão de 8 metros, essa distância aqui, ó, 2, e essa daqui 6. E aí, quando a gente tem um vão no meio do balanço, olha só, o momento fletor vale B vezes C, B
vezes C dividido por L, que é o vão da viga. No nosso caso aqui, vai ser 2 vezes 6, ó, porque 3, 3, 3, 6, dividido por 8, que dá 1,5. Aí no AutoCAD é muito fácil, né? A gente puxa aqui 1,5, puxa essa linha para cá, puxa essa linha para cá, dá um extend, a gente já fecha aqui, ó, que dá 3. No caso, a gente já tem esse valor aqui também. A gente pode pegar aqui, ó, olha só. Esse valor vai valer A, né, que no nosso caso vai ser 4 vezes 6 dividido por L. Então, veja só, 4 o tamanho do vão, né? 4 vezes 6, que é essa parte aqui, dividido por 8, vai dar 3 certinho. 24 dividido por 8, 3, que é o que encaixa aqui. Se a gente dá um dist aqui também, tá perfeito, né? 3 aqui. Depois a gente foi para a seção 4. Aqui, a seção 4. Então, o momento fator aqui vai valer quanto da linha de influência? Vai valer 4 vezes 4, né? Dividido por 8, que é 16. Então, 4 vezes 4, 16 dividido por 8 dá 2 certinho. Aí, o que quer dizer a linha de influência? Quer dizer o momento fletor, né? A linha LMS4, é a linha, é a influência de uma carga unitária percorrendo a estrutura na seção 4, nessa seção aqui. Então, quando a força unitária está nesse ponto aqui, o momento fletor vale menos 2. Quando a força unitária está nesse ponto aqui, o momento fletor nessa seção vale 0. Quando a força unitária está exatamente aqui, o momento fletor vale 2. Quando a força unitária está para cá, está aqui, vale 0. Quando estiver em cima da rótula, vai valer menos 2. E quando ela vai andando para cá, né, até que anula lá e não tem mais nenhum momento fletor aqui na seção S4, certo? Então, de posse das linhas de influência dessas seções que eu apresentei, S0, S1, S2, S3, S4, nós vamos calcular o momento máximo e o momento mínimo para essas seções de interesse. Então, aqui, ó, né, na seção 0, S0, eu, como a extremidade do balanço, eu não vou ter em nenhum momento um momento fletor. Então, só esse gráfico 0. Então, eu vou colocar aqui a carga permanente, mas essa carga permanente multiplicada por 0 dá sempre 0. Aí eu vou para a nossa seção agora, S1. Eu tenho aqui linha de influência de S1, certo? Então, eu vou calcular o valor máximo e o valor mínimo, né? O valor máximo é quando acontece quando eu não tenho a passagem do meu trem tipo pela estrutura. Então, tem só a carga permanente. Então, para eu achar essa carga permanente aqui, é dada. Então, o momento fletor da carga permanente vai ser só a carga distribuída 10 vezes essa área desse triângulo. Essa área desse triângulo, vocês podem calcular ela, mas podem muito bem também, né, usar aqui o recurso do próprio AutoCAD, que deu 2. Então, 10 quilonewtons por metro, né? Vezes 2, que era do triângulo, menos 20. Menos 20 porque a linha de influência aqui é negativa. E para achar, aqui para achar o valor máximo. Para achar o valor mínimo, né? M máximo, M mínimo. Então eu vou colocar aqui o meu trem tipo, de modo que aqui, ó, as minhas forças pontuais do meu trem tipo pegue as máximas ordenadas da minha linha de influência. Então, as cargas pontuais eu multiplico pela ordenada da linha de influência, e as cargas distribuídas eu multiplico pela área embaixo dela. A área da minha linha de influência embaixo da carga distribuída. Então, como para cá a linha de influência é zero, né? Então, o que, que vai acontecer? 200 do trem tipo vezes 2, 200 vezes 1, que é essa distância aqui, né?
mais 10 vezes a área, que é 2, menos, né, porque ela é negativa. E eu tenho 10 da carga permanente aqui. Ao todo, isso dá 640 negativo. Então, aqui tenho o momento máximo e o momento mínimo. O momento máximo é menos 20 e o mínimo menos 640. Depois eu vou para outra seção transversal, vou para a seção S2. Vou para a seção S2 aqui, né? E na seção S2, eu vou colocar para o máximo valor a minha carga permanente. Minha carga permanente está sempre presente. Então, foi simplesmente a carga distribuída vezes a área desse triângulo, que se eu tirar essa área aqui, é 8. Então, menos 80. 10 vezes 8 menos 80. Aqui agora eu vou colocar o trem tipo, né, de modo a obter debaixo do meu trem tipo as maiores ordenadas das minhas cargas pontuais, né? E eu vou colocando a carga distribuída. Então pode ver que a carga distribuída para cá não faz sentido porque a linha de influência é zero. Carga distribuída do meu trem tipo. Então aqui eu tenho a carga do trem tipo e a carga permanente. Então veja só. Então 200, né, vezes 4, 200 vezes 3, 200 vezes 2, mais 10 vezes... Opa, aqui é tudo menos, tá, gente? Então aqui 10 vezes 7,5, que é a área desse trapézio aqui embaixo dessa carguinha de 10, ó. Então essa área é 7,5. E a carga permanente vezes a carga permanente vezes a área desse triângulo aqui. Deu total de 1970. Agora eu vou para a minha linha de influência S3. Agora essa linha de influência já é mais interessante, ela tem valores positivos e valores negativos. Qual que é a sacada aqui, né, que fica mais evidente nessa linha de influência? Eu vou colocar meu trem tipo, né, de modo a obter as maiores ordenadas aqui debaixo das minhas cargas pontuais, mas o que que acontece? Como eu quero o máximo momento fletor, a carga acidental, se ela estiver nessa região aqui, ó, ela alivia o meu máximo momento fletor. Então, como é uma carga acidental, qual que é o conceito de carga de acidental, carga de multidão? Sobre uma ponte, tem horas que a ponte tem veículos, tem horas que não tem. Esses veículos podem se ocupar toda a extensão da ponte, mas também pode não ocupar. Não ocupando toda a extensão da ponte, essa é a posição mais desfavorável para as minhas cargas do meu veículo tipo, né? Que eu estou projetando minha ponte. E a posição mais desfavorável para minha carga de multidão, aqui em volta do meu veículo tipo. Então, a carga de multidão eu coloco só na parte positiva da minha linha de influência se eu quero achar o máximo. A carga permanente, ela alivia aqui a minha máxima, o meu momento vetor, a carga permanente nessas regiões. Mas como ela é permanente, eu tenho certeza da existência dela, então tudo bem eu colocar a carga permanente mesmo que ela alivia, porque ela vai aliviar mesmo porque ela vai estar lá. Agora, se eu quero achar o máximo do vetor, eu tenho que tomar muito cuidado com as cargas acidentais, porque essas, elas podem estar só e somente só no lugar que eu tenho aumento do momento vetor. Então, por isso, fica configurado dessa forma o meu trem tipo. Já para achar o mínimo, né? Novamente, a carga permanente toda a ponte, né? Mais a carga acidental.
só na parte negativa da minha linha de influência. Aí eu fiz o procedimento, peguei o 200 vezes essas ordenadas aqui, esse 10 vezes a área do trapézio aqui embaixo, 30 vezes a área desse triângulo, mais 30 vezes a área desse triângulo, mais 10 vezes toda essa área aqui negativa, mais essa área aqui positiva, né? Daí eu vou considerando os sinais e vou chegar nesse valor. E finalmente cheguei na minha seção S4, né? Estou aqui na minha seção S4 e coloquei novamente o meu trem tipo na parte mais desfavorável, conforme o procedimento, para achar o máximo e para achar o mínimo, sendo que a permanente está sempre estendida sobre toda a ponte. E uma vez que eu tenho o máximo e o mínimo no fator de todas essas seções, eu finalmente vou chegar aqui na faixa de trabalho, que é o que eu preciso, que eu estou pedindo no trabalho, né? Até a parte das reações de apoio ficou tranquilo na outra aula, no vídeo anterior, mas aqui então vou colocar aqui a nossa faixa de trabalho. Então aqui na extremidade do balanço está sempre zero, aqui nessa seção vai trabalhar num regime de menos 20, menos 640, nessa seção um regime de menos 80 e menos 1970, nessa seção menos 1507, menos e mais 740, menos 1480 a mais 800. São os momentos fletores que que vão estar atuando nessa estrutura. Ou seja, em um dado momento, se eu pegar essa seção aqui, ela está fletida assim, a mais 640, e em outro dado momento, dependendo da minha posição do trem tipo e tudo mais, eu posso estar fletido assim com um momento fletor de menos 1507. E assim por diante, né? Para todas as seções eu vou ter o máximo e o mínimo momento fletor. E é isso que é pedido no trabalho, a nossa faixa de trabalho. Então tá aqui a faixa de trabalho do momento fletor e eu tenho a faixa de trabalho da cortante. Então, aqui nós vamos fazer o quê? As linhas de influência da cortante. Então, eu tenho aqui a linha de influência de uma cortante. Então, aqui uma seção de interesse S. Então, quando a força unitária percorre a estrutura, eu tenho aqui uma cortante de menos 1. Passou para cá, essa seção não é mais mobilizada. Então, a seção S, a força unitária está aqui. A cortante aqui na seção S é menos 1, a força unitária passou para cá, né? Dá para ver que o apoio está aqui, né? Então a minha seção não é mais mobilizada. Então aqui, ó, a seção 0, S1 e S2 estão aqui presentes no meu balanço. S3, S4 e por diante estão aqui no meu vão. Então aqui a gente tem o caso de seções em balanço e caso de seções no meio do vão. Então vamos lá. A cortante aqui no balanço fica assim, ó. Tô aqui só um risco aqui, 1, né? Agora aqui da minha linha de influência da minha seção, trazendo ela para o lado aqui. Linha de influência da minha seção S1. Opa, perdão, tá aqui. Linha de influência da minha seção S1, ó, quando a força unitária tá aqui, eu vou tendo uma cortante lá em S1 de 1. Quando ela passou para cá, zerou. Então, tá aqui a linha de influência de S1. Depois, a linha de influência de S2. Tá aqui.
a linha de influência de S2. Então, nessa seção aqui, a força unitária está vindo para cá, andando, andando, andando. Então, a cortante lá em S2 é 1 quando a força unitária percorre todo esse trecho. Passou para cá, não tenho mais cortante. Só que aqui eu tenho um segredinho aqui, que é o seguinte, eu tenho o apoio aqui na seção 2. Então, por isso, eu tenho uma linha de influência dessa parte de cá, do apoio, e um comportamento diferente da linha de influência dessa parte de imediatamente após o apoio. Então, a linha de influência da parte antes 2 menos é esse. Da parte 2 mais é esse daqui. Então, nessa parte de cá aqui, devia até desenhar um pouquinho assim, ó, para ficar didático, mas a gente ainda. Então, conforme a força unitária vai percorrendo a estrutura, né, eu tenho essa intensidade de cortante aqui na minha seção S2. Então, de onde é que eu tirei esse valor aqui, ó? Li de VA+. Olha só. Você puxa um aqui, zera sobre o outro apoio, né? E assim por diante. Li de VA+. Então, vim aqui, puxei aqui, zerei aqui. Aí só continuei a linha e puxei para cá. Essa linha aqui, ó, ela é paralela a essa daqui, ó. Então, e a gente pode calcular esse valor aqui também, né? A sobre L. Que vai ser aqui 4 sobre 8, que dá 0,5. Então, tá aqui a linha de influência de S2 mais. Depois nós vamos para uma linha de influência, uma seção, a seção 3. A seção 3 já pertence ao meio do vão, olha só. Aí a gente tem esse caso aqui de linha de influência que pertence ao meio do vão. Tá aqui, ó. Esse valor aqui é B sobre L e C sobre L. B sobre L e C sobre L. Então, só puxar esse valor aqui, B sobre L, que vai ser 2 dividido por 8, que vai dar ponto 25. 2 dividido por 8, 0,25. O valor aqui de baixo, 6 dividido por 8, que dá 0,75. Pode ver que a distância daqui até aqui, ó, é 1. E, na verdade, se você puxar uma linha assim, ó, 1 aqui, ó, 1 aqui, ó, pode ver que a linha se emenda certinho, ó, continuidade da linha. Se a gente puxa uma linha aqui, ó, 1, pode ver que emenda certinho, olha só. Então, a gente já tem essa facilidade de encontrar esse valor. Esse valor aqui, ó, é D sobre L, ó, o balanço dividido pelo vão. Aqui o balanço dividido pelo vão. Então, 4 dividido por 8, que dá 0,5 aqui também.
e a cortante de S4. Né? Então, aqui, a seção de S4. Estamos na seção S4, que dá bem no meio do vão aqui. Então, foi assim que foi feito. Vai dar aqui 0,5. Aqui 0,5, 0,5, 0,5. Então, agora, para achar a cortante máxima e a cortante mínima, né? Basta agora, né, a gente colocar o trem tipo e a carga permanente nos lugares norteado pelas linhas de influência. Simplesmente isso. Certo? Então, para achar o máximo, eu tenho aqui, ó, a carga distribuída vezes essa área aqui, que é zero. Né? Só tenho uma linha aqui vertical de 1. Acabou a história. Deixa eu colocar esse 1 aqui. Então fica zero. Agora, como eu tenho, a hora que o pneu do meu caminhão chegou aqui no balanço, ó, o caminhão vem vindo aqui, ó. A hora que o pneu tá bem aqui em cima, aqui eu já tenho uma cortante, né? Então, a força aqui de 200 vezes 1 deu o valor aqui de menos 200. Então, o valor da minha cortante mínimo é zero. Aliás, o máximo é zero e o mínimo é menos 200. Então, tá aqui, ó, o valor máximo zero e o mínimo menos 200. Daí eu vou para minha seção 1. Vou colocar aqui meu trem tipo, tararã. Eu vou ter meu valor mínimo, o valor máximo, perdão. Só o trem tipo, só a carga permanente atuando. E quando vem o meu caminhão e passa aqui, quando o meu caminhão está nessa posição sobre a linha de influência, eu tenho a pior situação. Então, veja, foi multiplicado 200 vezes 1, 200 vezes 1, 200 vezes 1, essa força aqui, ó, 1, 1, 1. Essa área 10 km vezes essa área, mais esse 10 daqui, vezes essa área, deu menos 620. E aí a gente tem aqui o valor menos 20 e menos 620. Aí, imediatamente antes do apoio, que na seção S2 menos, vamos lá, vamos na seção S2 menos, aqui, ó. Tem o valor máximo de menos 40, né? E o valor mínimo de menos 700. Então, menos 40 e menos 700. Aí na seção imediatamente depois, seção S2+, eu tenho quem? Seção S2+, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter o valor máximo, né? Onde eu coloquei, ó, pode ver minha carga de multidão só na parte positiva da minha linha de influência. E a carga permanente sobre toda a minha linha de influência. Então, faço o produto aqui considerando as áreas e os sinais, né, e chega aqui no valor 645. Então, o valor máximo é 645, e o mínimo, ó, agora meu trem tipo está na parte negativa da minha influência, permanente toda a estrutura, menos 267. Então, menos 267 e 645. Vou para minha seção S3, mesma coisa, ó. Coloco aqui meu trem tipo de modo a obter as maiores ordenadas aqui debaixo. Achei o valor de mais 438, né? E o mínimo 327. E assim por diante.
Então, isso daqui, ó, essa aqui é a faixa de trabalho da cortante e essa a faixa de trabalho do momento fletor, onde eu desenhei aqui na escala de 1 para 400. Então, eu pego esse valor aqui, pego esses valores aqui para desenhar no AutoCAD aqui, né, a altura dessas linhas, eu multiplico por 1/400. Então, é isso que é pedido no trabalho, só que sobre toda a extensão da estrutura, certo? Aqui tem para vocês o procedimento para as máximas e mínimas reações de apoio, que já foi explicado no outro vídeo, né? Mas agora eu fiz, né, para deixar de exemplo aqui, as 3 reações de apoio. Então, vou deixar aqui salvo e encaminhar esse vídeo e esse arquivo no Cigar.